Os recados de Lula para 2024 e 2026. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 30 de janeiro, são agora 5h30 da tarde, e nesta terça-feira, 30 de janeiro, o presidente Lula fez duas falas muito importantes sobre a política brasileira, sobre a esquerda, o campo progressista, ou mais largo, o campo democrático da política brasileira, seja para as eleições de 2024, seja para as eleições de 2026. O presidente Lula, nessa terça-feira, 30 de janeiro, concedeu uma entrevista à Rádio CBN de Pernambuco e participou da Conferência Nacional de Educação. E tanto na entrevista quanto na sua fala aos educadores, o presidente Lula ele deu recado sobre a política brasileira e a importância do campo progressista. Na entrevista à CBN Pernambuco, já no fim da entrevista, enfim, o presidente Lula é questionado sobre a polarização política. Sempre esse tema que a imprensa, de via de regra, fica jogando no ar como se nunca houvesse polarização. E o presidente Lula reafirmou o que o Lulante, mas às vezes é preciso dizer o Lulante, que a polarização está aí e que nas eleições municipais ela será sentida ou vista ou percebida nas grandes cidades, mas as capitais, as duas capitais, e destacou a cidade de São Paulo. Segundo ele, São Paulo ficará mais visível a polarização entre bolsonaristas e não bolsonaristas. Foi assim que ele se referiu, e não a petistas, esquerdistas, etc. A bolsonaristas e a não bolsonaristas. Aspas para o presidente Lula. Eu acho que a polarização sempre vai existir. Eu acho bom que tenha polarização. Nós somos uma sociedade viva. Essa polarização deve acontecer nas capitais, entre quem é o candidato bolsonarista e quem não é o candidato bolsonarista. Em São Paulo será muito visível isso. De fato, São Paulo a gente ruma para a disputa entre o Boulos, Guilherme Boulos, deputado federal pelo PSOL, com a Marta Suplicy voltando ao PT para ser a vice. Esse apoio ao Boulos foi hipotecado pelo presidente Lula ainda nas eleições de 2022. E do outro lado a gente deve ter tanto o prefeito Ricardo Nunes, que é um misto de PSDB com Bolsonaro ali, está doido pelo apoio em Bolsonaro, e aí ele pode ser o candidato do Tarcísio Freitas, que esse é bolsonarista mesmo, apesar de não ficar rangendo os dentes, como esses bolsonaristas meméticos que a gente tem por aí. Então, São Paulo é uma cidade muito nacionalizada, tem uma característica diferente das outras cidades brasileiras, mesmo as capitais, é muito grande, etc. A mídia é toda lá. Então, essa coisa da polarização, como o Lula falou, que deve ser muito visível em São Paulo, ele foi na mosca. São Paulo deve ficar muito visível. Já em outras capitais, em outras cidades, já nem é tanto assim. E aí eu posso falar com mais propriedade do caso aqui de Maceió, capital de Alagoas. O atual prefeito João Henrique Caldas, conhecido como JHC do PL, ele é bolsonarista, mas ele não é desses meméticos. Ele não range os dentes, ele não fica ofendendo homossexuais, ele não fica ofendendo as mulheres, ele não fica ofendendo os negros. Mesmo durante a pandemia de Covid-19, por exemplo, Maceió estava cheio de postos de vacinação espalhados pela cidade, isso a gente tem que admitir. Mas ele é bolsonarista. Então,
Mas para a população média, geral, aquela que não acompanha os pormenores da política, o prefeito não é bolsonarista, porque ele não se parece com os bolsonaristas que a gente vê por aí, não se parece com o Bolsonaro no jeito de fazer política, ele não se parece nem com os bolsonaristas locais aqui, essa coisa agressiva de ficar atacando, falando besteira, etc., negócio de comunismo, não sei o quê. Então é difícil colocar essa pecha nele. Nas eleições municipais, a realidade local ela tem muito mais peso, muito mais importância. E não que as candidaturas em si não tenham essa divisão entre bolsonaristas e não bolsonaristas. E aí o presidente Lula ressalta a importância de derrotar os candidatos bolsonaristas nas eleições municipais. Mas já na conferência de educação, o presidente Lula ele já pontuou outras questões. Entre elas, a importância da eleição de vereador quando ele faz um comentário, uma avaliação sobre a questão do Congresso, da relação com o Congresso Nacional, em que ele diz que você tem que dialogar, negociar com o que você tem, com os eleitos, com quem não gosta de você e com quem você não gosta. E aí ele faz, inclusive, uma provocação aos participantes da conferência, né, de que não questiona se não é possível que não dê para eleger um vereador professor por cidade brasileira. Claro, isso é um exagero, assim, a gente tem mais de 5 mil municípios, mas ele está focando principalmente nas grandes cidades. E ele tem razão em fazer esse questionamento, porque o vereador, eles serão cabos eleitorais importantes para as eleições de 2026, sejam eles propriamente candidatos ao Congresso Nacional ou às Assembleias Legislativas, ou cabos eleitorais importantes para candidatos a deputados estaduais e a deputados federais e até senadores também. Né? Essa fala da conferência em que ele cita a relação com o Congresso e a disputa para 2024, elas estão conexas por isso. A gente precisa lembrar, né, que isso sempre foi um gargalo nas vitórias do PT, nas eleições do PT. Em 2002, por exemplo, que foi a primeira eleição do Lula, a base do Lula eleita, ela, que é aqueles partidos mais próximos, ali da coligação, com perfil político ideológico mais próximo, mais parecido, elegeu 128 deputados federais em 2002, 24,9% do total de 513. E já em 2022, foram eleitos 123 deputados desse campo, mais próximo ao presidente Lula, 23,9%. Ou seja, 1% de diferença. É a mesma coisa, a mesma base. Já o polo anti-Lula de cada eleição, para a gente entender esse comparativo, que hoje é representado pelo que a gente chama de bolsonarismo, fez 187 deputados federais, que dá 36,4% do total. Em 2002 era o Tucanato, que fez 278 deputados. Eu não estou dizendo que foram 278 deputados federais do PSDB. Eu estou dizendo que o polo da eleição, que estava em torno do Tucanato, elegeu 278 deputados. Então é preciso que a gente melhore nesse tipo de coisa, nessa questão da disputa. E as eleições municipais elas podem dar esse viés para a gente, para o nosso campo, para os eleitores de nosso campo, para os nossos candidatos, para as figuras públicas do campo progressista, dar mais importância à eleição para o parlamento brasileiro. E aí a gente tem as eleições para vereador. A gente precisa aumentar isso. Até porque, veja, o bolsonarismo ele pode até estar em descenso neste momento. Seja por desgaste de tudo, enfim, suas denúncias, coisa de ABIN, Bolsonaro, etc., a derrota, o cara fugiu no dia 30 de dezembro de 2022, todo o conjunto da obra, principalmente no pós-eleição, seja também pelo pragmatismo daqueles que surfaram a onda reacionária, né? Porque pode até no coração serem reacionários, mas não tem coragem de verbalizar essa condição. Eu estou falando do centrão, basicamente. Né? E esse, o centrão não está em descenso, o centrão está em ascensão numérica, a política brasileira. Porque cada vez mais o parlamento se hipertrofia de poder, cada vez mais os parlamentares se tornam mini executivos, e nessa jogada aí o centrão domina, porque você não precisa defender ideias, não precisa defender tese, não precisa defender nada. Você fica só um despachante de emenda aqui.
E como eu sempre falo em todos os vídeos, eu não estou dizendo, falando aqui de mal feitos, etc. Eu estou falando tudo dentro da regra do jogo mesmo, né? Emenda, vai para a base, etc. Vai lá, inaugurou uma escola, inaugurou uma praça, inaugurou o que quer que seja. Então essas falas do Lula são importantes. A gente precisa derrotar a extrema-direita brasileira. Precisamos derrotá-las em 2024 para que ela vá ainda mais enfraquecida para a disputa de 2026. Também, e é esse polo mesmo, não há outro polo na disputa política nacional. A política brasileira sempre foi polarizada. Né? A gente tinha os getulistas e os não getulistas. A gente sempre teve essa coisa, desde lá atrás, independente do erros e acertos, etc. Né? Getulistas e udenistas, aí depois os janguistas e udenistas ainda, continuou. Depois a gente teve PT e PSDB dominando o cenário político brasileiro, e agora a gente tem o PT e o que a gente chama de bolsonarismo. O PSDB, ele sumiu, que é isso que a gente precisa entender também, que nem todo eleitor do Bolsonaro, etc., é também um eleitor, um bolsonarista propriamente dito. Essa parcela mais conservadora da política nacional, que votava com o PSDB, ficou órfã do PSDB. E o bolsonarismo ocupou esse espaço deixado pelo tucanato, porque o PSDB cometeu uma série de erros sucessivos, pelo menos desde 2014. Quando o Aécio Neves não aceitou o resultado das eleições, após a derrota para Dilma Rousseff, e aí o PSDB poderia ter botado freio nele e não fez, ali começou essa lorota de urna eletrônica. O PSDB apoiou o golpe de 2016, quando inclusive o Aloysio Nunes fez uma fala no Senado dizendo que era muito melhor deixar a Dilma sangrar, etc., e não pichar, mas apoiou o golpe de 2016. Depois foi ser base do Michel Temer, que era o vice da Dilma, que participou do golpe, enfim. Foi eleitor médio, é o seguinte, o PSDB foi para o governo do PT. Além disso, já havia um processo de fomento do ódio, etc., de criminalização da política, da esquerda, do PT e do Lula. Né, já tinha essa coisa. E o PSDB acabou se bolsonarizando para tentar, inclusive, agarrar esses eleitores médios, mais conservadores, que estavam ficando órfãos dele até pela questão do discurso, pela raivosidade do discurso. Não vou usar o termo radicalização, porque essa expressão é muito mal usada no Brasil. Né? Radicalização é porque vai na raiz das questões. Então eles ficaram sem ter quem votar. Né? E aí foram ter o Bolsonaro como alternativa. E agora é o bolsonarismo que ocupa esse polo. Então tá aí os recados que o Lula deu nesta terça-feira, 30 de janeiro, na Rádio CBN. Primeiro, que tem polarização, é isso mesmo, tá aí, e que as pessoas vão escolher entre um candidato bolsonarista e um candidato não bolsonarista. Ou seja, ele está, inclusive, tirando muito do discurso e que o PT é hegemonista, etc. Tal. Não, o bolsonarista e o não bolsonarista. Ou seja, abrindo, inclusive, a possibilidade de apoio a outros candidatos que não sejam do PT, ou não sejam nem da esquerda, propriamente dita, seja ali um centro-esquerda, ou um centro, não centrão, um centro mesmo ali. E falou da importância dos vereadores ao questionar os professores, sobre a possibilidade de ter vereadores, professores em cada cidade do país. E destacou a correlação de forças no Congresso, que a esquerda é minoria, mas que tem conseguido fazer muito com orçamento enxuto. Fez a analogia do cobertor, você cobre a cabeça, descobre os pés. Fez essa analogia, mas conseguiu fazer muito, destacou a questão para mim, já a primeira parte da reforma tributária, que é importante, é a primeira reforma tributária no período democrático, mas isso com a minoria, apenas na habilidade política, na capacidade política de dialogar, inclusive, como ele diz, com quem a gente não gosta e com quem não gosta da gente. Então, aí os recados do Lula para 2024, que tem uma importância, inclusive, para 2026. Recado está dado. Agora é a gente ir para a luta.